Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim conversar com vocês sobre reforma na Holanda, por onde começar. Eu tive duas reformas, quer dizer, eu fiz duas reformas aqui na Holanda. A primeira, eu morava há 8 anos no país, eu já falava holandês, meu marido é holandês e mesmo assim deu um monte de coisa errada. E eu convidei a Ana Lu, que é arquiteta e mora aqui na Holanda, para conversar com a gente sobre isso, porque a Ana Lu tem uma super experiência com reformas holandesas. Seja bem-vinda. Obrigada, olá, bom dia. Antes da gente começar, como que você veio parar na Holanda? Por amor. Clichê, mas eu conheci meu marido há 10, 11 anos atrás. E aí... Rápido, né? Passa, melhor nem falar. E aí, enfim, tudo foi muito rápido, eu acabei vindo pra cá por conta dele, até pela profissão. Minha profissão era muito mais fácil se adaptar aqui do que a dele pra lá. Como é que é essa história de reformar casa na Holanda? É bem diferente do Brasil. Acho que no Brasil já tinha um escritório lá por 8 anos. O processo criativo é sempre o mesmo. Agora, o desafio, né, da reforma, o desafio do dia a dia é outro. E aqui as pessoas levam muito a sério a parte burocrática, muito a sério os passos, né? Cada passo tem que ser feito muito bem feito, fechado para você começar o próximo. Tem muito mais estrutura? Tem, muito mais. E eu acho isso ótimo, porque no final das contas, no Brasil ficava assim, sabe, aquela coisa em termos de alvará, o processo, a mão de obra, aí não tem, né? Então tem sempre aquela coisa, tá todo mundo sempre doente. E aí no final você acaba sempre prolongando uma novela, né? Então existe um processo emocional muito maior. E aqui, pela estrutura, fica muito mais fácil você administrar esse tempo e a expectativa do cliente. E me diz uma coisa, vamos supor, comprei uma casa na Holanda ou tem uma casa de aluguel. Vamos falar em compra porque eu acho que é mais fácil, porque aluguel tem algumas restrições, nem todas as casas você pode realmente sair quebrando o muro ou... Não é verdade? Aqui principalmente para você reformar uma casa de aluguel, você precisa de permissão do inquilino, né? Normalmente no Brasil também, mas aqui existe um apego muito maior pela propriedade, então é muito mais fácil o seu inquilino dizer não e barrar qualquer tipo... o proprietário dizer não, até porque ele quer preservar que a propriedade dele se mantenha intacta, a menos que seja para uma melhora. E é a melhoria, assim, significativa pra ele. E aí tem como negociar, né? Tá. Então vamos falar assim, vamos supor, vim pra Holanda, comprei uma casa, eu moro aqui, enfim, né? Comprei uma casa na Holanda e falo, então, muito legal, mas quero mudar banheiro, quero tirar muro, quero aumentar quarto, diminuir, enfim. Por onde começar? Orçamento. Orçamento é o número 1. Eu acho que a gente nunca pode dar o passo maior que a perna e a expectativa nunca pode ser maior que a realidade. Então, acho que eu sempre pergunto para as pessoas qual é o seu orçamento, porque tem que bater a expectativa. Então, obviamente, a pessoa diz que tem 1.000, 10.000, 100.000, muda muito de acordo com aquilo que ela quer. Então, não importa o quão luxuoso vai ser o ambiente ou não, mas saber qual é a realidade do orçamento. E a pessoa pode fazer esse orçamento com o arquiteto, pode fazer sozinha, pode... Como que a pessoa chega nesse orçamento? É um orçamento assim, por exemplo, o meu budget é 10? Sim. É mais pra pessoa saber o quanto ela tem pra gastar. Isso, o quanto ela tem pra gastar, quanto ela pode investir no que ela quer. Tá. Então, por exemplo, se ela ela quer reformar a casa inteira, mas ela tem 10, é inviável. Então, um profissional... Tipo eu, assim, entendeu? Quero fazer tudo. Quanto você tem? 5? Então, assim, sabemos do orçamento, a gente sabe, né, mais ou menos a ideia que você quer fazer na sua casa, você sabe o seu budget. Isso. Aí é hora de procurar um arquiteto? É hora de procurar um profissional. Então existe uma grande diferença entre procurar um arquiteto, né? Ou seja ele aqui é um building architect, ou um arquiteto inteiro, ou um decorador, ou um mestre de obra. Então o que acontece? O decorador ou o interior designer, ele tem uma limitação de conhecimento. Né? O arquiteto, obviamente, pela bagagem de estudos, ele tem muito mais uma experiência e um conhecimento muito maior, mesmo ele trabalhando, né, numa área mais focada. E o mestre de obra, um contractor, né, obviamente ele não vai pensar na estética, ele não vai pensar no fluxo, ele não vai pensar em nada. Quantidade de tomadas ou... Não, ele não vai pensar no seu projeto pra você. Ele vai pensar no que é prático pra ele, onde ele vai ganhar dinheiro, com todo respeito, todo mundo tá aqui, né, na área, então, quer dizer, e ele tem que pensar em tempo versus dinheiro. Então, falando assim, casos de
pequenas reformas. Isso. Nem sempre é o ideal fazer direto com mestre de obras. Até porque com o seu conceito de pequenas reformas é diferente de um profissional. Então, acho que todo auxílio é sempre bom. Existem consultorias, existem projetos, existe uma gama de possibilidades para poder fazer junto com um profissional da área para ter o resultado desejado. E me diz uma coisa, comprei uma casa, tem um quintal. Posso lá fazer um puxadinho? Pode. Pode! Pode. Mas o puxadinho também tem regras, né? Então, ter sempre até 4 metros você pode fazer sem um alvará, e a partir de 4 metros você precisa de um alvará. Isso não significa que você vai lá, chama o seu disque mão de obra e venha resolver meu problema. Entendi. Porque você ainda precisa de cálculos, você precisa de um estudo sobre os pilares, a fundação, para poder executar isso direito. Então assim, se eu sou uma pessoa super handy, ou meu marido, ai gente, bota a mão na massa, não é uma coisa de ir lá na casa de material construção, comprar tijolo, cimento, não, ok. Não, até porque se o seu vizinho não gostar do que você tá fazendo, ele tem o direito de reclamar na prefeitura, e aí a prefeitura vem aqui e vai pedir esses documentos, e se você não puder providenciar, eles vão embargar a obra até você ter. Ou seja, tudo é muito documentado aqui na Holanda. Pra qualquer reforma, fora de casa, dentro de casa acho que tem uma diferença, né? Tem. Tudo que você vai estruturalmente, tem uma intervenção estrutural, você precisa de um alvará. Né? Tudo que não tem, você não precisa. E aí a gente sempre faz um update da prefeitura quando valoriza o imóvel ou quando tem alguma implicação maior depois para revenda. Quais são os pepinos que tem aqui, as piores? Na Holanda é diferente do Brasil. Na Holanda, os maiores pepinos são a idade das casas e a fundação. Então, aqui eu falo que é Pandora, quando a casa começa a ser inferior a 1900, principalmente 1800 para baixo, aí é uma caixa de Pandora. Você não sabe o que você vai encontrar quando você começar a quebrar, né? Só não encontrei dinheiro. Nem o tesoura, né? Ainda não. Quem sabe? E no Brasil, os maiores pepinos? Mão de obra qualificada. Aqui existe um preparo, né? Para o mestre de obra ser mestre de obra, ou até mesmo os funcionários, você tem que passar por um curso como se pra gente fosse o Senac. Então mesmo um curso básico é obrigatório. Então é bacana, porque vai todo mundo mais informado para a obra, né? Então você tem muito menos problema e as pessoas sabem do que você está falando. Então uma coisa dá continuidade à outra. No Brasil é menos. Entendi. A menos que você tenha, obviamente, uma equipe muito qualificada, mas aí normalmente uma empreiteira, é um grupo maior. Na minha experiência, né, a gente teve 2 reformas aqui em casa. A primeira não é que não deu muito certo, mas algumas coisas deram e outras não. A segunda já foi 1000 vezes melhor, mas também foi muito menor, né? A primeira vez a gente saiu quebrando a casa inteira, a gente quebrou a casa, fez banheiro extra, mudou a cozinha de lugar, tirou muro, enfim. Então era muito mais complexo. Atrasos. Sim. Porque quando eu falo com alguém assim, né? Vou fazer reforma, a pessoa fala, então, eles me prometeram 4 semanas, mas eu já tô achando que vai demorar 8. Sim. É verdade? Sim e não, depende do tipo de obra. Ok. Então, assim, obras que têm um risco maior, então seja, por exemplo, casas antigas, você tem que sempre calcular um risco. Casas que você vai fazer, ou apartamentos, enfim, né? Que tenha alvará envolvido, tem que sempre calcular um risco, porque são coisas que não dependem nem de nós. Entendi. Então, eu acho que assim, atraso por conta da equipe, aqui é muito raro. Se tem uma equipe qualificada, o atraso pela equipe é raro. Atraso por conta da obra, por ter uma surpresa, por exemplo, uma casa muito antiga, de repente você começa a quebrar e a casa desaba. Já vi várias acontecerem aqui. Desaba não o pilar, né? A sustentação da casa continua, mas assim, o contrapiso, a parte onde tem o underlayment, o amadeiramento, já vi assim, cair mesmo. E aí, assim, primeiro que é um risco financeiro, onde o cliente tem que estar preparado. E também no tempo, obviamente, porque uma vez que isso acontece, você tem o tempo que tem que restaurar. Então não adianta. E alvará, porque a prefeitura, principalmente do Randstad, tá super lotada. E então existe uma demanda muito maior do que a quantidade de profissionais disponíveis dentro da prefeitura para poder fazer esse acompanhamento. Ou seja, dependendo do tipo de reforma que você quer fazer, você tem que levar em consideração a questão do alvará, tempo de espera, o quanto tá cheio a prefeitura, porque tudo isso toma tempo, né?
Toma tempo e o processo criativo também toma tempo. Então esse eu acho que também é o maior desafio, porque muita gente vem me procurar e fala assim, eu já sei o que eu quero, esse é o mais comum. Eu já sei o que eu quero, é isso, não, vamos botar a mão na massa. Ok, eu tenho uma agenda, você tem uma agenda, aqui a gente respeita as agendas, tempo de família, então também isso é uma coisa bem diferente do Brasil. No Brasil a gente tem um mindset 24 horas por dia, e aqui não. Tem um horário, né? E o processo de criação daqui ou de qualquer profissional da área, leva tempo. Alguns clientes, óbvio, você tem um clique muito mais rápido, outros não. Outros você demora. Eu tenho uma filosofia de trabalho muito diferente de alguns arquitetos, né? Muitos arquitetos têm o seu estilo e você tá comprando o estilo daquele arquiteto e sendo aplicado para sua casa. Eu trabalho com o estilo do cliente. Uma coisa muito legal que eu acho que você faz é essa questão da consultoria. Mas quando a pessoa tá pensando o que eu quero fazer, o que eu não quero, quais são as possibilidades da minha casa, a pessoa pode te contratar pra ter esse bate-papo, pra conversar, pra ver as possibilidades. Explica pra gente como é que é isso. Tem 2 tipos de consultoria. Existe uma consultoria expressa, que na verdade é uma consultoria curta. Normalmente você já tem um mobiliário, precisa saber, tem a casa nova e não sabe aonde colocar o que é a melhor distribuição com o que você já tem. Então, normalmente são 3, 4 horas, eu passo com o cliente dentro da casa, uma fita crepe, uma fita métrica e o que você já tem. Então, assim a gente pode evitar o consumo desnecessário, a reforma desnecessária e utilizar o que você já tem. E distribuir melhor, de repente. Isso não é muito legal, acho que pra pessoa que tá chegando aqui. Aí existe uma consultoria elaborada. Pra quem tá chegando, que vem com container, literalmente. Exato, foi diferente. Esse já tivemos uns casos. Aí a gente faz uma consultoria elaborada ou junto com o projeto, né? Tudo depende. Então, elaborada significa que aí eu passo e faço um layout mais básico, né? Eu dou algumas dicas, porque aí a pessoa vai tomar o rumo sozinha. Então, ele já é diferente de um projeto onde eu faço revisões, né? A gente vai trabalhando a pirâmide até chegar no resultado final. A consultoria é uma coisa mais objetiva, é aquela ideia aplicada, obviamente, dentro do estilo do cliente, respeitando o mínimo de consumo desnecessário. Os meus vizinhos, no apartamento que eu morava antes, foi mais uma história mais ou menos assim. Eles vieram dos Estados Unidos, eles moraram não sei quantos anos em Atlanta, e ela é holandesa, ele é americano, e aí eles chegaram com container. Aí não coube nada na casa. E em termos de valores, assim, eu sei que é difícil de falar, porque depende muito da pessoa, do que a pessoa queira, mas pra gente ter uma ideia, assim, quanto custa mais ou menos uma reforma de um banheiro, por exemplo? Depende. Um banheiro pequeno, médio ou grande tem valores diferentes. E o quanto você vai fazer na reforma. Então, por exemplo, se eu for strip down, né? Ou seja, se eu for tirar tudo, né, de um banheiro, como se eu fosse fazer um novo, ela não sai por menos de 8 mil só a reforma. Sem contar o revestimento e torneira, chuveiro. Então isso sempre vem louça, né? Exatamente. Então, assim, no mínimo uns 12 mil, né? Ex-BTV. BTV é o imposto. Exatamente. 21%. Um banheiro pequeno é difícil de sair por menos de 6, aliás, é muito raro. Até porque, por exemplo, a parte da tubulação, obviamente, custa barato, né? Relativamente barato. Você vai, né, num depot e compra um plástico, tubo de PVC. Enfim, agora, achar uma pessoa que saiba aceitar o azulejo direito, que saiba fazer corte direito, que saiba instalar as coisas direito, né? Que pense em impermeabilização, que sabe nivelar, porque aqui em casa a gente teve uma... Desnivelar no banheiro de casa. Exatamente, aqui em casa a gente teve, da primeira reforma, uma infiltração gigante, que assim... Foi terrível, no fim o negócio era tão feio que a gente teve que quebrar o banheiro inteiro e fazer de novo. E as consequências foram assim, que a água, o banheiro no andar de cima, a água foi escorrendo pelo espaço de energia, sabe? Então, ele foi estragando, eu tenho esses alarmes de fogo, detector de fumaça, a água descia por ali, queimou todos, e o pior... foi que foi parar na caixa de energia. A caixa de energia explodiu aqui em casa. Olha o perigo. Por quê? Encanador. Muito obrigada. Migão. Então a gente teve que no fim a gente reformou o banheiro inteiro. E aí quando a gente foi fazer, o cara que fez de novo falou, não, vou desnivelar, realmente. Então hoje tudo
funciona. Não, exatamente. Isso é um grande desafio, e aqui também, por exemplo, em casas antigas, onde as vigas já estão cedendo, é muito difícil você achar, por exemplo, um revestimento que ele assente 100%. Entendi. Então é uma manutenção maior, você tem que fazer um rejunte com mais frequência do que uma casa mais nova, porque o chão tá sempre se mexendo. Entendi. Acho que essa é uma das maiores dificuldades aqui, né? O que você falou da caixa de Pandora, porque você não sabe o que você... É a caixa de Pandora, e eu acho que achar a mão de obra qualificada, né? Você ter aquele clique. Então eu sempre falo, eu não tenho problema nenhum de trabalhar com mão de obra diferenciado, conhecer gente nova no mercado, mas obviamente quando a gente traz aquilo que a gente já tem, significa que é um time ganhador. Né? Em relação a clientes, Sim. Brasileiros, holandeses... 50% dos meus clientes são brasileiros com estrangeiros, né? Ou brasileiros até casados com brasileiros, representam normalmente acho que 20%. E o restante dos outros 50% são completamente estrangeiros. Holandês em pouco, isso porque é uma questão cultural, não é por conta do meu trabalho, mas porque o holandês ele tem um mindset do do it yourself, né? E é difícil você mostrar para um holandês o valor agregado de um arquiteto ou de um profissional. Ele só vai contratar quando ele realmente precisa. Ele não vai entender que os 30%, vamos dizer, que você está economizando numa obra com um profissional, você está pagando o honorário e ainda está saindo no lucro. Entendi. Então é difícil. Eles são muito de faça você mesmo, realmente. Por que eu vou contratar um pintor se eu posso pintar a parede, sabe? Aí eu digo, você gosta daquelas suas férias deliciosas, aquele tempo que você passa com a sua família ou sozinho, zen? Então... Sai de férias, contrata a Nalu. Sai de férias. Sai de férias. Extreme Makeover. Ela vai fazer tudo. Vai conversar com você, vai explicar como funciona. Quando você voltar das férias, tranquilo, vai estar tudo bonitinho, arrumado. Papel do jeito higiênico que tá lá. Papel higiênico pendurado. Eu quis gravar esse vídeo, lógico, pra explicar pra vocês como funciona, mas também pra promover a Nalu, porque ela é arquiteta e brasileira. E eu sei que quando a gente muda pra um país, é tão bom conversar com alguém que te entende, que fale a sua língua, mas que entenda o país também, sabe? Então acho que eu tô tentando, assim, cada vez mais buscar profissionais que moram aqui na Holanda e mostrar isso pra vocês, pra realmente facilitar a vida de todo mundo. Porque, nossa, gente, assim, é o que eu falei, as minhas reformas, eu falo holandês, meu marido é holandês, então a gente já não teve essa dificuldade da língua. Cultural talvez sim pela minha parte, mas o meu marido não. E hoje eu, conheço a Nalu, é tão mais fácil, sabe? É tão mais fácil. Nosso quebra-quebra. Então é isso, muito obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder, senão eu passo pra Nalu. Também vou deixar os contatos da Nalu aqui pra você entrar em contato diretamente com ela. E pra você que tá chegando agora e não curte o canal ainda, não deixe de assinar. E a gente se fala. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi! Ai, que lindo! Direcionado. O que eu criei. Cliente.